A paz do Senhor, boa tarde. Estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra para a edificação das nossas almas, para que haja salvação, libertação. É o que mais nós precisamos nessa terra. Em nome de Jesus, amém? Isaías 55, 6. A palavra do nosso Deus nos diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, o que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha só que interessante. Assim também ocorre a palavra que sai da minha boca. E ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha só, a palavra do Senhor, ela atinge o propósito para quando ela fala conosco, ela se cumpre. Olha só, atingirá o propósito para o qual a enviei. É sério, mas vamos lá aqui. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Olha só, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. A palavra do Senhor nos diz também em Amós 5,4: busquem e terão vida. Sim, é algo muito sério. O Senhor, a todo tempo, Ele está colocando pessoas ao nosso caminho, sempre dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação na sua vida. Olha, volte-se para o Senhor. Olha, existe o Criador dos céus e da terra. O perdão não vai nos dar vida. O pecado não vai nos dar vida. O perdão nos leva à salvação. O perdão de Deus e uma vida em Cristo nos leva à salvação, à vida eterna. E o Senhor sempre está nos dizendo: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Enquanto se pode achá-lo. Porque haverá dias que nós não vamos querer buscar o Senhor, vamos desejar clamar o Senhor e estar com Cristo, nós não vamos poder, nós não vamos achá-lo mais. Então o Senhor fala: busquem o Senhor quando se pode achá-lo. Clame quando está perto. O Senhor todo o tempo Ele está nos envolvendo, Ele está envolvendo a nossa volta, preparando pessoas para levar a palavra, para levar o evangelho, prepara pessoas para ministrar nossas almas, para trazer uma palavra de Deus, né? Para falar: o amanhã o adversário preparou isso na sua vida, mas Deus quer dar, Deus eterno da minha alma, Deus quer dar livramento. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, toda vez que eu ministro, o Senhor tem falado que o adversário tem preparado situações difíceis e Deus quer dar livramento. E muitas das vezes nós falamos isso às pessoas, mas elas não escutam. Nós ministramos a palavra de Deus, elas não escutam. Nós falamos: Deus quer dar livramento, não vá por esse caminho, vá por esse, mas elas não escutam. Jesus está às portas, Ele está voltando. Os dias são maus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, em Eclesiastes, que nós temos que buscar o Senhor, porque enquanto os dias são bons, porque haverá dias maus, ao qual não teremos neles contentamento, para nós lembrarmos do nosso Criador. Lembra-te do teu Criador antes que os dias maus venham. Então nós precisamos buscar o Senhor.
A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29:11, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Aqui a palavra do Senhor nos diz, em Isaías 55, como eu li aqui, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Então nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isto. Porque situações estão por acontecer, como no tempo atrás, em 2017, 2018, não sei, não me lembro muito bem, o tempo da Covid. Deus eterno, quem esperava o tempo da Covid, a qual vidas e vidas pereceram, desceram à sepultura, muitos sem salvação, outros salvos, Deus recolheu. E nós estamos próximos a viver situações a qual nós nunca pensamos ou imaginamos. Deus eterno e querido, nós estamos a viver isso. Por isso o Senhor tem batido na tecla. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Busque o Senhor, que Ele vai revelar o que está por vir, porque assim nós teremos livramentos da parte de Deus. Quando nós estaremos em Cristo, estivermos em Cristo, nós vamos estar guardados. Nós possamos viver situações difíceis, o mundo pode desabar ao nosso lado, mas nós estamos edificados na rocha, o Espírito Santo de Deus estará conosco e nós passaremos por tudo, qualquer situação e estaremos de pé. Porque a palavra do Senhor está guardada na tábua do nosso coração e nós estamos estabelecidos em Cristo. Nós estamos firmados, alicerçados na rocha, em Cristo Jesus, e a palavra dele está viva em nosso ser. Quando nós conhecemos a Jesus, praticamos a sua palavra e dedicarmos a nossa vida em buscá-lo, entregarmos a nossa vida a ele. O Senhor quer nos dar livramento. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer nisso. A vontade dele é que todos alcancem a salvação. Mas para isso é necessário buscá-lo. A palavra do Senhor nos diz em João 3,5, Evangelho de João, respondeu Jesus e digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito Santo, ele é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O salário da morte, o salário do pecado, que a carne nos leva a pecar o tempo todo, é a morte. E quando nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos caminhando para o Espírito que vai nos encher, o Espírito Santo nos leva a nos encher o nosso Espírito das coisas de Deus, das coisas do alto. E nós estaremos cheios das coisas de Deus, cheios do reino espiritual, do reino eterno, do reino de Deus, da sua justiça. Nós precisamos, inclina o teu ouvido ao Senhor, ouça, Deus, o que o Espírito Santo de Deus está falando. Em nome de Jesus, não fique vivendo uma vida como se nada fosse acontecer. Eu sempre falo isso, como se nada fosse acontecer no dia de amanhã, como tudo é um oba-oba, como nada nós sofreremos as consequências. Não, nós sofremos as consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, nossas decisões, do nosso caminhar. Nós sofreremos as consequências de cada pecado que vivemos, nós sofremos as consequências. Pode ser eu, cristã, eu vou sofrer as consequências dos meus erros. Se um dia eu cair e fiz coisas erradas, eu posso vir a sofrer as consequências do tempo que eu caí. Estava em Cristo? Estava. Mas se eu caí e fiz o que era errado contra a palavra de Deus, o Senhor me perdoou. O sangue do Cordeiro veio sobre mim e me colocou de pé novamente para andar com Ele. Ser limpa, purificada e justificada pelo sangue do Cordeiro. Mas as consequências eu posso vir a viver assim. E o sangue do Cordeiro vai me purificar e vai me colocar de pé. Ele me coloca de pé. Me leva a conduzir a salvação. Se o Senhor quiser levar, Ele vai levar. Se o Senhor deixar curar, restaurar, colocar de pé e deixar na terra, é assim o fará. Mas as consequências nós viveremos.
Seja cristão, não seja cristão, seja o que for, nós sofremos as consequências dos nossos atos, nossas decisões, nosso caminhar. Por isso nós não podemos viver assim. Se o Senhor nos está dando a oportunidade de conhecê-lo, de se voltar para Ele, de buscá-lo, busque-o enquanto há tempo. Enquanto há tempo, o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que está por vir. E quando eu digo isso, é tanto no físico, no espiritual, nas nossas práticas, é no mundo que possa vir, digamos, por exemplo, como acontece muito em outros países, nós estamos no Brasil, pode acontecer terremoto, um maremoto, pode acontecer um vendaval, pode, acontecer algo que venha lá dos céus para a terra. E aí, como nós estaremos? Nós vamos ficar de pé? Nós fecharemos os olhos aqui e vamos estar com Cristo ou vamos estar na morte eterna? Para não falar outra coisa também, né? Que é mais forte. E aí, como que fica? Então, em nome de Jesus, não saber, Deus eterno, o que está por vir. Abra os seus olhos, em nome de Jesus. Busque o Senhor e se deixa ser achado por Ele. Busca o Senhor com coração contrito, um coração quebrantado, com sinceridade, com verdade. E o Senhor vai se voltar para ti, a verdade de Cristo vai se voltar para a tua vida. Vai te fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu deixo essa palavra em nome de Jesus Cristo, que nós possamos buscar o Senhor. Amós aqui, 4:12, 4:13, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa que pisa as montanhas da terra. Olha só, o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Aquele que forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aqui nos 4, busquem-me e terão vida. Aqui nos Amós 5:6, busque o Senhor e terão vida. Deus está falando, busque-me para ter vida eterna e vida nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é amor. Ele entregou seu Filho único para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho único, sofreu, padeceu, se entregou à morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter vida, ter uma vida diferente nessa terra, não para nós transformarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho, com as boas novas. Em nome de Jesus Cristo, conheça aquele Senhor, o Senhor, o Redentor, o Salvador, Jesus, que vivo está e reina, e pode reinar na sua vida, nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, aceitando Ele como o único Senhor e Salvador da tua alma. Não perca essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, se incline a Deus, se volte para Ele, e o diabo fugirá de vós. Em nome de Jesus, busque a Deus enquanto se pode achá-lo, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra tenha ministrado ao teu coração e que o Senhor possa ter achado aí um lugarzinho para para que Ele possa fazer morada, em nome de Jesus na tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém?